Ah, como são deliciosos esses momentos em que paramos aqui para refletir. Memento vivere, lembre-se de viver. Lembrar-se de viver não quer dizer necessariamente que a gente esqueceu de viver, mas acho que significa que o tempo todo a gente tem que estar conectado com isso, conectado com a vida, com o melhor da vida, conectado com essa essência maravilhosa que é a dinâmica da existência. Apenas existir não é suficiente. Viver de fato, viver com profundidade. E aqui a gente tem no nosso canal a oportunidade de refletir. Eu tenho dito para você como tem sido precioso nesse caderno aqui, ir anotando, né? No tempo da tecnologia, eu tenho feito um caminho inverso de ir anotando, escrevendo, percepções, coisas que nascem no coração e que acho que são muito, muito apropriadas para a gente valorizar cada vez mais a dinâmica da vida, percebendo detalhes que talvez passem despercebidos, mas você não, você está percebendo. E é tão bom a gente perceber, a gente sentir o pulsar da vida. Memento viver é isso, por isso que milhares de pessoas têm sido beneficiadas ao fazer a leitura do livro, ao fazer as provocações. Isso é tão, tão, tão gostoso. O tema que eu trago hoje, a prisão dos desejos. A prisão, que tipo de prisão seria essa? Eu vou começar com um pensamento que eu guardo há um bom tempo, de Allison Jones. Olha só esse pensamento. Se eu pudesse realizar o desejo de uma vida perfeita, seria maravilhoso, mas teria que desistir de tudo o que a vida ensina. Que tal isso? Se eu pudesse realizar o desejo de uma vida perfeita, podia ser maravilhoso, mas aí eu teria que desistir de uma das coisas mais preciosas da existência, que é a capacidade de aprender, reaprender, desaprender. Então, nós podemos viver perigosamente dentro de uma prisão. Que tipo de prisão? Sabe, se a gente pudesse, como diz Jones, né, viver todos os desejos que temos, isso poderia parecer um paraíso, mas se tornaria uma prisão. Por quê? Porque nos impediria de vivenciar aquilo que é real, o cotidiano, carne, osso, problema, sorriso, tristeza, aquilo que é real, não aquilo que é ilusório. Há muito tempo eu estudei sobre um pensamento que eu achei muito interessante. E eu trago para você hoje aqui aquilo que é o chamado de pensamento desiderativo. Não sei se você já ouviu esse termo. O que é um pensamento desiderativo? É exatamente essa prisão. Esse pensamento, quando é o pensamento desiderativo, ele nasce de desejos, não da realidade. Olha só, duas dinâmicas aqui, né? Desejos, realidade. Quando eu tenho esse tipo de pensamento, eu vou viver sob a égide dos desejos. Eu anotei, vou fazendo as anotações, né? Eu coloquei aqui, é como se a gente pudesse, né, pensar que está aprisionando o sol quando fecha os olhos. Então, eu fecho os olhos, não enxergo mais o sol. Então, eu aprisionei o sol não mais existe. O sol continua, a luz continua. O pensamento desiderativo, ele nasce de desejos, desejos que podem ser tolos, que podem ser infantis, que podem ser monstruosos. Aí eu penso com você, quais são as consequências dessa que eu chamo prisão dos desejos? Quais são as consequências disso? Eu anotei aqui algumas consequências. A primeira delas é que eu fujo da realidade. É uma fuga. Esses desejos que tantas vezes são ilusórios, é uma fuga da realidade, é uma fuga fácil, é um remédio fácil, é um doril e a dor sumiu. É fácil porque
É mais fácil fazer isso do que tentar encarar, mas não oferece resultados. Então, uma das consequências desse pensamento que aprisiona é eu fugir da realidade. Uma outra consequência é que, olha só, eu me transformo em escravo de ilusões. O escravo das ilusões, ele vê apenas aquilo que quer. Não enxerga o que é real, ele se recusa a enxergar o que é real, olhar apenas o que quer. É um olhar seletivo, assim como tem a escuta seletiva, eu escuto apenas aquilo que eu quero escutar, aquilo que está de acordo com o pensamento de desejos que eu criei, não da realidade em si. Há uma outra consequência. A terceira consequência, eu anotei aqui, seria que eu vou perdendo produtividade. Por quê? Porque eu vou mentindo para mim mesmo. Pode ter tipo mais terrível de mentira do que mentir para si mesmo. Eu crio um mundo que é um mundo fantasioso. Sabe que há pessoas que sofrem de doenças e que essas doenças levam a pessoa a esse tipo... O filme Uma Mente Brilhante retrata isso de uma história real de uma forma tremenda, né? Há pessoas que são acometidas de doenças e essas doenças levam a pessoa a criar mundos paralelos. Mas não necessariamente são pessoas doentes que criam mundos paralelos. No cotidiano a gente pode estar, por conta desses desejos, criando um universo paralelo que existe aqui na minha mente. Aí eu perco produtividade. Eu viro escravo das ilusões, eu perco produtividade, eu minto para mim mesmo. Sabe qual é a pior paga de quem mente para si mesmo? É que acaba acreditando nas suas próprias mentiras. Não tem pagamento pior que esse, acreditar nas próprias mentiras que fabrica ou que compra dos outros. Compra dos outros. Há uma outra consequência, eu entro na frustração. Por quê? Olha o ciclo, né? Fujo da realidade, viro escravo de ilusões, perco produtividade e entro na frustração. Por quê? Acontece que a realidade, ela chega. Mesmo que a gente não queira, ela chega e ela cobra o seu preço. Posso entrar num mundo fantasioso e tentar viver nesse mundo fantasioso, mas a realidade se impõe. A verdade aparece. A conta chega e cobra o seu preço. Quais são alguns caminhos possíveis, algumas portas possíveis para a gente... Eu fiquei pensando nisso, né? Se eu tenho vivido numa prisão dos desejos, quais são alguns caminhos possíveis que podem ser como portas de saída, caminhos de saída para essa prisão? Porque não é uma prisão de paredes e grades, é uma prisão interior. Então, como eu posso sair dessa prisão? Eu anotei aqui, eu pensei e compartilho com você 3 portas que poderiam ser portas de saída, porque, sabe, tudo isso que eu estou falando aqui, aí você olha, percebe e diz assim, quanto eu tenho disso? Que medida eu tenho, uma medida grande, uma medida pequena, que medida eu tenho de, assim, me tornar prisioneiro de mim mesmo? Prisioneiro de desejos, prisioneiro de ilusões, sejam ilusões políticas, religiosas, filosóficas. Que tipo de prisão eu vivo com desejos que, sabe, não vão agregar para a minha vida? Então, se eu reconheço que tenho algum tipo que se eu tenho algo assim, eu posso pensar, como é que eu saio? Que caminhos eu tenho para sair? E eu acho que, assim, eu anotei 3 caminhos, 3 portas. Acho que uma delas que é essencial é a autocrítica. Como eu gosto disso, autocrítica. A autocrítica, claro, está muito ligada ao autoconhecimento. Eu só posso fazer autocrítica à medida que eu me conheço. Numa autocrítica, eu vou aprender a me questionar. Eu não vou ficar apenas buscando, porque quem vive na prisão dos desejos vive buscando apenas quem pensa igual. Percebe isso? Forma-se uma bolha.
Eu vou reforçar quem pensa igual, vou ouvir quem pensa igual, por isso, né, tal canal não serve, tal influenciador não serve, por isso esse grupo que pensa diferente não serve. Caramba, eu preciso de uma autocrítica, não comprar aquilo que estão me vendendo. A venda pode parecer baratinho, mas o preço é muito alto, que no final das contas eu pago. Então, a primeira porta, não numa ordem assim lógica, mas para a gente refletir, é autocrítica. Eu não vou sair de uma prisão dos desejos se eu não tiver autocrítica, se eu não desenvolver esse senso de autocrítica. Um segundo caminho, uma segunda porta, eu chamei de uma escuta sensata. Eu fiquei pensando, escuta sensata, porque, sabe, de verdade, há sempre pessoas dispostas a nos ajudar. Tem pessoas que estão sempre dispostas a levar a gente para um caminho ruim, mas no meio da vida, entre os relacionamentos, existem sempre pessoas que estão dispostas a ajudar. Acontece que se eu fico naquela bolha da prisão dos desejos, eu não vou ouvir essas pessoas. Então eu preciso me abrir para uma escuta sensata, onde eu não vou me cercar apenas de quem concorda comigo. Nossa, que tolice que é cercar-se apenas de gente que concorda com o jeito que eu penso. E aí o meu jeito pode estar amalucado, o meu jeito pode estar desgraçadamente ruim. Não, eu preciso ouvir o contraditório, uma escuta sensata. Aí eu vou fazer, né, uma terceira porta, um terceiro caminho. Veja, uma autocrítica, uma escuta sensata para uma mudança necessária. Eu chamei de mudança necessária. Porque eu acho que é isso mesmo, sabe? É um pensamento antigo de São Jerônimo. Eu gosto muito, muito desse pensamento, quando ele, no conceito de São Jerônimo, era assim: comece a ser agora o que você será daqui para frente. Quando a gente muda, tem disposição para mudar e começa a pagar o preço da mudança, passa a ser agora, naquele momento, o que será daí para frente. Olha que maravilha que é isso. Então eu não preciso viver na prisão dos desejos, eu posso criar um caminho de libertação, de autolibertação, autocrítica, escuta sensata, mudança necessária. Então viver preso ao desejo, eu anotei aqui, é confundir o horizonte com o chão. São duas coisas. O horizonte, aquilo que está lá, pode ser um horizonte longo. Aí eu confundo com o chão. Qual é o chão? É a realidade. É o agora. É o momento presente. Então, se eu vivo olhando só para o horizonte, para os desejos impossíveis e ilusórios, eu perco o chão. Lembra de quem diz assim, cabeça nas nuvens? Eu perco o chão. Eu não posso confundir horizonte com chão. Aquilo que eu desejo, aquilo que é um sonho, aquilo que é uma ilusão, daquilo que é a realidade, do aqui e do agora. Aí eu anotei para a gente terminar isso aqui, ó. A vida é aprendizado, não ilusão. Então, vamos viver acordado? Viver acordado, longe dessa prisão dos desejos. Eu desejo, então, não com ilusão, mas desejo uma boa percepção para você, um bom caminho para todos nós, o caminho de a gente se libertar de alguns desejos que são prisões da alma. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilha com seus amigos, com quem você tem nas redes sociais, compartilha esse conteúdo. Acho que isso é bom para ser divulgado. Grande abraço para você, até o nosso próximo encontro.